A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Vou botar aqui, né? O Senhor vai dar uma benção. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos iniciando mais uma manhã com propósito, nesta segunda-feira, em nome de Jesus, para louvar e bendizer o nome santo, né? Dia 9 de dezembro. Falta pouquinho aí para 2025. E graças a Deus, Deus tem nos sustentado, tem nos dado vida e saúde e oportunidade de estarmos diante da tua presença. Eu quero louvar a Deus por mais uma vez. O Senhor tem nos dado o fôlego de vida e nos dado a condição de estarmos aqui, irmãos, junto para cultuarmos em nome do Senhor Jesus. As manhãs com propósito, elas têm vindo e acrescentado nas nossas vidas. Palavra, né? Curas, libertações, coisas que nós tínhamos conhecimento e era errado e nós mudamos, né? Muitas coisas. Nós vemos pessoas testemunhando, como sempre nós temos dito aqui, que a palavra tem alcançado, que Deus tem curado, tem havido libertações, pessoas têm se achegado mais diante da presença de Jesus. E isso nos alegra, porque o foco é glorificar e bendizer o santo nome. O nosso foco aqui é tão somente exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero já te chamar a atenção também para juntos orarmos, para bendizermos o nome santo do Senhor. Muitas das vezes você não está conosco na live aqui, mas assiste pelo YouTube depois. Alguém compartilha, você assiste. Ou você chega do trabalho e consegue assistir. Tem pessoas assistindo e não está abrindo. Tem pessoas, irmãos, você que está assistindo, eu quero te pedir que entre na live. Está tendo muitas visualizações, mas pouca participação aqui. Tá? E eu queria que você participasse juntamente conosco. Foi bem lembrado aqui pela missionária Valéria. Tem muitas visualizações, mas pouca participação. E assim que nós acabamos a live, né, tem lá às vezes 170, 200 pessoas que visualizaram, mas participação tem pouco. Se você tem nos seguido aí, né, tem visto as lives, entra na live, deixa o teu nome, né? Dê a paz do Senhor Jesus aí. É bom para juntos interagirmos nesta obra grandiosa que Deus tem nos levantado. Quero orar juntamente com você. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma manhã nós nos colocamos diante da tua presença para te apresentar ao Altíssimo e também te agradecer a nossa vida, Pai, pelo alimento que o Senhor nos propôs, pela saúde, por esta oportunidade, Senhor. Por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Os livramentos, aqueles que vemos e aqueles que não vemos. As oportunidades, Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus fiel, é Deus benigno, é Deus santo, é Deus glorioso. Nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro à necessidade dos teus filhos, dos teus servos, que o Senhor possa alcançar os de perto, os de longe, que o Senhor possa, meu Pai, nos dar a condição, Senhor Jesus, dia após dia, Pai, de reconhecermos que é o Senhor no controle de tudo, que nós não venhamos crer, meu Pai, acreditar que é na força do nosso braço, que é o acaso, meu Pai, que é coincidência, porque com o Senhor não tem essas coisas, é o Senhor que manifesta o poder, é o Senhor que opera as maravilhas, Senhor. Assim nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos por tudo que tu és, Pai. Alcança, abençoa os meus irmãos que aqui já entraram, aqueles que ainda hão de entrar, aqueles, meu Pai, que serão, meu Pai, conectados, Pai, de uma forma, Senhor Jesus, mas verão esta live. Nós queremos também abençoar, meu Pai, o nosso país chamado Brasil, todos os estados brasileiros, Senhor Jesus. Que haja, meu Pai, conversão, que haja, meu Pai, renovo, que haja cura, que haja libertação, meu Pai. E que haja o teu propósito na vida dos teus filhos e dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nossa irmã Valquíria já está aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Nosso irmão Júlio, Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E nossa irmã Maria Helena, a paz do Senhor Jesus.
Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã e nós estaremos louvando e bendizendo. Você ligou o microfone. Liguei. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Louvor de número 8 da harpa cristã, Cristo, o fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho é comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Glória a Deus, seja bem-vinda, Elaine Cristina, minha prima. Deus abençoe, filho Eric, seja bem-vindo em nome de Jesus. A Márcia Jacob, Deus abençoe. Nossa irmã Célia, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Número 20 da harpa cristã. Olhai o Cordeiro de Deus. Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus.
salvação. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para ficar melhor. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez a todos os irmãos. Glórias a Deus. Deus abençoe por sua participação. Deus abençoe pelas manhãs que você tem emprestado os seus ouvidos a nós, em nome de Jesus. E nós vamos lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 a seguir. Glórias a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo é o de número 24, versículo 13 a seguir. Maravilha de Deus. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel.
Mas agora com tudo isso, já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinham que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E ele lhes constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram ele, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos entender, irmãos, o princípio desta mensagem, que havia ali acontecido. Deus abençoe a irmã Isaura, Deus abençoe a Tamara Regina. Havia ali acontecido a crucificação. E esses dois discípulos, eles estavam entristecidos, primeiro, porque na mentalidade deles, Jesus foi injustiçado. Mas Jesus sempre ensinou que era necessário que ele padecesse por amor à humanidade. Jesus nunca mentiu, irmãos. Jesus nunca disse que ele viria num cavalo branco, que a coroa seria colocada na sua cabeça, a aceitação total seria dele e tudo mais, não. Mas a Bíblia diz que esses discípulos, eles estão voltando para Emaús, entristecidos, indagando um ao outro. Eles estão desertando da missão. Eles estão deixando a missão para trás. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que enquanto eles estão trocando palavras no caminho, Jesus chega no caminho e acompanha eles. E a primeira pergunta que Jesus faz é: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Eles estão dizendo, né? És tu só peregrino em Jerusalém? Não tem sabido as coisas que têm acontecido? Ele quais? Aí vai, acerca de Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Eles estão olhando Jesus como simplesmente um profeta, mas Jesus é o remidor, irmãos. Nós não podemos ter Jesus tão somente como um profeta poderoso em obras e em palavras, mas sim como Senhor, como Deus Todo-Poderoso. Por isso que muitas das vezes nós estamos sucumbindo no meio da caminhada, voltando para trás.
porque nós só temos Jesus como um profeta poderoso em palavras e obras. Mas aí eles estão dizendo, olha, nós achamos que era ele que seria o remidor de Israel. Nós achamos que era ele que seria o prometido. Mas hoje já é o terceiro dia e ele não ressuscitou. Porque eles estavam esperando a ressurreição de Jesus. Irmãos, mas o dia tem 24 horas. Meia-noite a 0 hora. 11h59, melhor dizendo, ainda é hoje. A 0 hora não é ontem, não é hoje. Mas quando dá 0 hora e 1 minuto, já é o outro dia. Então nós estamos muitas das vezes com a perspectiva, num horário que nós fixamos na nossa cabeça, que Jesus tem que operar, que Deus tem que operar, que Deus tem que fazer, que as coisas vão acontecer como pensamos. Mas não acontece assim. Jesus começa a falar com eles e eles têm testemunho. Eles têm o testemunho das mulheres, irmãos. Mas ele disse, as mulheres nos maravilharam dizendo que foi lá, ele já havia ressuscitado e teve uma visão de anjo. Nós ficamos maravilhados, mas os irmãos foram lá e não viram nada. É porque alguém não viu, é que não vai acontecer? Negativo. Se as mulheres viram e testificaram daquilo que elas viram, era para eles crerem na palavra, porque disse, ó, Jesus fez o que ele falou. Mas às vezes nós estamos olhando a situação, o ambiente que está ao nosso derredor, as palavras que têm sido liberadas. Sabe por quê? Quando Deus me liberou uma palavra, hoje nós estamos no Goiás, né? Os irmãos sabem. Eu olhei para inúmeras igrejas da cidade de Garça, o que Deus iria fazer, né? Olhei para aos derredor da cidade, ali, né? Em volta, todas as igrejas que eu conhecia, porque Deus tinha me liberado uma palavra. Mas eu nunca pensei no meu intelecto, nem minha esposa, nós não sonhamos que seria aqui no Goiás, irmão. Então, nós, às vezes, estamos projetando algo, uma situação que Deus não falou que seria assim. Jesus falou para eles que seriam no terceiro dia. A profecia dizia, Jesus falou, mas agora eles estão entristecidos porque os irmãos não viram. Porque naqueles dias, palavra de irmãs, de mulheres, não tinha muito valia. Tinha que ter um homem para assinar embaixo. Mas pensa em uma pessoa sensível, em um ser sensível diante da presença de Deus, igual a mulher. Você pode olhar em todas as igrejas. O número de mulheres é maior. Você pode olhar em toda a denominação. O número de mulheres é maior. Perdão, irmãos. Porque são sensíveis à voz do Espírito Santo. Os homens ficam lutando, ficam mais, né? Mas quando vêm também são cheios. Eu não estou dizendo que não são cheios. Mas os irmãos agora estão entristecidos, querendo indagar um ao outro. Mas Jesus chega no caminho. E a primeira revelação que nós temos que entender é que no caminho Jesus nos trata. No caminho Jesus nos ministra. É no caminho que Jesus vai nos dar a condição de ouvir a sua voz. Ele falava, mas os olhos deles estavam como que tampados. Por quê? Eles deram vazão para o que eles ouviram da terra e a sua mente está entristecida porque eles estão esperando algo espetacular, maravilhoso acontecer. Ou seja, um espetáculo. Não, irmãos. Jesus, para fazer a tua obra, ele não precisa de espetáculo. Se ele quiser, ele faz. Mas ele não precisa. Porque ele poderia muito bem ressuscitar e levar a multidão com ele para mostrar para os discípulos de Emaús que ele tinha ressuscitado. Mas não. Ele chegou junto deles. Sabe por quê? Olha a outra revelação. Porque aqueles que estão indo embora, se desviando do caminho, deixando a posição, Jesus vai ao encontro dele e busca. Jesus vai ao encontro deles e reposiciona. Jesus vai ao encontro deles e se mostram diante da sua presença e diz que ele é o Senhor e Salvador. Pastor, fala mais. A Bíblia diz que depois que eles começam a dizer que os irmãos não viram, olha a palavra de Jesus no versículo 25. E ele lhes diz, ó nécios e tardos de coração,
Para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na tua glória? Jesus está dizendo para ele, olha, vocês estão sendo tardios para crer em tudo que os profetas disseram, honestos e tardos de coração. Jesus disse, a palavra já foi liberada, os profetas já tinham dito acerca de Cristo, acerca do que havia acontecer. Porventura, versículo 26, me chama muita atenção. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Era necessário Jesus padecer tudo o que ele padeceu, irmãos. Nós às vezes ficamos olhando e dizemos, olha, a humanidade trocou Barrabás por Jesus, se não fosse Barrabás trocado por Jesus, nós não estaríamos aqui, porque o juízo de Deus seria consumado em toda a terra, porque o pecado já tinha sido alastrado em todo lugar. Mas glórias a Deus por isso. E nós éramos Barrabás, nós estávamos o pecado, e nós que estava a imundície. Mas Jesus morreu por mim e por você. Nós temos que entender que era necessário, nós queremos julgar. Outro dia alguém disse, não, o céu está distante porque o povo não recebeu Jesus, irmãos. Era necessário acontecer tudo o que aconteceu. Nós dizemos que o controle está na mão de Deus, mas o controle quem tem perde. Nós perdemos controle de casa, de carro, de portão, tudo. Mas Jesus não tem o controle, ele tem o poder. O projeto está na mão dele. O propósito é dele, o querer é dele, o agir é dele, ele é o criador, ele é o formador. O mundo, a terra foi criada com os três, né? Com a trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, Deus dava a ordem, e o age de Deus, Jesus, o verbo vivo que se fez carne, que está registrado em João capítulo 1. Então nós temos que entender que o poder está na mão de Deus, e às vezes nós ficamos se lamentando por coisas, Senhor, mas se o Senhor falou, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? É necessário, é crescimento, irmãos. Para que não venha acontecer e alguém dizer, ou nós mesmos dizer, se não fosse eu cantar no coral, se não fosse eu trabalhar naquela empresa, se não fosse eu ministrar, se não fosse eu visitar, se não fosse eu fazer, não é nada. Se não fosse Jesus, nós não estaremos aqui. Se não fosse Jesus, o negócio não ia acontecer, irmãos. Jesus está olhando para esses dois discípulos e uma situação está desertando eles, porque eles estão cheios de tristeza. E Jesus está dizendo, nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Irmão, se Deus usou a palavra para falar comigo e com você, que vai fazer, espera no Senhor. Se a promessa já foi designada sobre a tua vida, se Deus já está te moldando na chamada, permaneça. Pastor, mas eu não sei ainda porque eu fui chamado. Continue orando que o Espírito Santo vai te revelar. Não é pastor que te escolhe, não é pastor que te levanta, não, irmãos. O Espírito Santo só dá o discernimento, mas quem mostra a chamada é Deus, quem faz a obra é Deus. Não adianta você esperar uma chamada, uma unção para aquilo que você não foi chamado, melhor dizendo. Não adianta você esperar operar num lugar que Deus não tem para você. Tem pessoas, eu sempre uso esse exemplo nos cultos, para ensinar a igreja. Tem diáconos que vai exercer a função do diaconato a vida toda. Mas se ele for consagrado a alguma coisa, outra coisa, ele vai morrer. Tem pessoas que não é consagrado a cargo nenhum eclesiástico. Mas pensa numa pessoa que consegue ganhar alma. Pensa numa pessoa que consegue evangelizar. Pensa numa pessoa que, às vezes, a igreja em si não está vendo. Mas pensa numa pessoa que trabalha para Deus. Os discípulos estão colocando aqui, perdão, minha garganta está meio ruim, uma esperança num homem, porque se verdadeiramente eles estivessem esperando em Jesus, eles não teriam desanimado de primeira. O terceiro dia tinha que acontecer por completo, tinha que passar por completo.
Porque Jesus não chega nem adiantado, nem atrasado. Ele chega na hora certa, irmãos. Ah, pastor, está demorando, eu acho que eu vou embora. Está demorando, eu acho que eu vou desistir agora. Irmãos, não, Jesus está do seu lado. Ele está ministrando você, mas é necessário que nós ouvimos a sua voz. Porque ele, depois disso, ele começa, versículo 27, ele começa por Moisés e todos os profetas, explicar-lhes o que dele achava em toda a Escritura. Ei, ele está explicando o que dele se achava em todas as Escrituras. De Moisés e todos os profetas. Deus abençoe, Rogerinho, seja bem-vindo. O propósito é ouvir a voz de Jesus. Jesus chega, pergunta, começa a falar, só que agora ele já está exortando os dois discípulos. E eles não reconheceram Jesus. Mas Jesus vai nos ministrar pela palavra, irmãos. Não há outra ministração a não ser pela palavra. Jesus pega e começa a falar o que acerca dele estava registrado em toda a Escritura. E agora ele começa a dizer, né, acerca dele. E eles estão, né, e eles os constrangeram dizendo, né, não, versículo 28, e chegaram a uma aldeia para onde ia. E ele fez como que ia para mais longe. Então Jesus está dizendo, ó, eu estou indo, sabe por quê? Jesus não faz nada se ele não for convidado, irmãos. Ele fez como que ia para mais longe, ele está caminhando. Mas eles o constrangeram, versículo 28. Versículo 29. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Quem chamou? Foi os dois discípulos, Cleopas e o outro. E Cleopas, se você for pesquisar no original, dá a glória do Pai. Então a glória do Pai foi manifesta em Jesus e Cleopas não tinha entendido até então. Você entendeu que a glória do Pai é manifesta em Jesus? E a glória de Jesus é manifesta em nossa vida, se nós convidarmos Ele para cear conosco, para viver conosco, para estar conosco. Porque no caminho Ele ensina. Mas para permanecer em nosso lar, para permanecer na nossa vida, nós temos que convidar Ele. No caminho Ele vai nos ensinar, mas Ele só vai operar na nossa vida se nós convidarmos Ele para fazer morada em nós, para ceiar conosco. Então Jesus vai entrando e o mistério vai acontecendo. Versículo 31. E abriram-se-lhe então os olhos e começaram, né? E conheceram. E ele desapareceu-lhes. Mas antes, vamos aqui, ó. Versículo 30. Para nós entendermos. Abriram-se os olhos, mas antes teve que acontecer isso aqui, ó. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. Você entendeu? O mistério é no partir do pão que nós vamos conhecer Jesus. Pastor, que mistério é esse? É na hora da divisão, é na hora de Jesus nos dar, né, o que ele já nos prometeu. Pastor, por que eu estou sofrendo? Porque você ainda não tomou posse do que Jesus te deu. Pastor, por que eu não consigo firmar nessa situação? Porque você não tomou posse do que Jesus te deu. João 3,16 é a base disso. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira e já deu o seu Filho. Tá? Então nós temos que tomar posse da salvação. Jesus não vai morrer na cruz do Calvário de novo, não vai haver outra descida do Espírito Santo, não vai acontecer que Jesus vai ficar 3 dias sepultado e ressuscitar no terceiro, não vai acontecer mais, isso já aconteceu. Então nós temos que convidar Jesus para a nossa vida. Eu não sei qual foi a situação, qual foi a condição que neste dia chamado hoje, nessa situação deste ano, que te afastou dos propósitos ou até mesmo esmoreceu você na fé em alguma situação. Eu quero dizer que Jesus está no caminho. Eu quero dizer que Jesus está caminhando. E Ele está passando. Se nós chamarmos Ele para estar conosco na nossa casa, Ele vai entrar, ele vai chegar.
Depois que partiu o pão, olha o mistério, depois que Jesus dividiu o pão, abençoou e dividiu, abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Então vamos lá. Quando houve o partir do pão, as escamas, a cegueira dos olhos caíram. E conheceu-lhes. E conheceu ele. E desapareceu. E ele desapareceu. Sabe por quê? Porque Jesus ele tem propósito. Ele já tinha feito a restauração ali com os discípulos de Emaús. E agora ele tem que voltar para discipular os outros, que também estavam dispersos, que também estavam entristecidos. Só as mulheres que estavam crendo naquilo que elas viram. Só as mulheres que estavam crendo naquilo que elas tinham esperado. Ei, nós temos que ouvir a voz de Jesus. Versículo 32, olha o mistério. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Então, primeira coisa que vai acontecer, vai arder o coração quando Jesus falar e quando pelas Escrituras ele nos ministrar. O coração deles ardia, sabe por quê? Porque Jesus estava falando com eles de algo vivo. Deus abençoe, Marina, seja bem-vinda em nome de Jesus. Jesus estava falando com eles de algo vivo, da palavra. E nós, às vezes, estamos esperando tanto outras coisas, confiando em esoterismo, em, como se diz, em idolatria, ídolos. Às vezes, se eu falar que esse microfoninho aqui, ele cura, às vezes você vai querer adquirir esse microfoninho, né? Porque, às vezes, nós queremos sacrificar, mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus, ele quer que nós conheçamos ele e prossigamos em conhecer todos os dias, irmãos. A intimidade com Jesus é inesgotável. Nós só vamos parar de ter essa busca incessante quando nós estivermos na glória, na eternidade, porque lá vai ser só adoração. Aí nós não vamos ter mais. Não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dente, não vai ter mais contenda, não vai ter mais fofoca, não vai ter ira, não vai ter cólera, não vai ter desânimo, não vai ter enfermidade, não vai ter nada dessas coisas. Mas enquanto isso na terra, nós temos que prosseguir em conhecer Jesus e saber quem é Ele. E o Senhor ministra aqui agora me dizendo assim que tem pessoas que o coração está ardendo para retomar a presença de Jesus, para retomar os cargos que foram abandonados por causa de uma decepção. E o Senhor está dizendo, é hoje, a palavra está sendo ministrada, é hoje. Eu costumo usar esse exemplo muitas vezes. Duas coisas não estão em nosso poder. O ontem porque já passou e o amanhã porque não chegou. Mas nós temos que viver o hoje. Ainda nós temos 12 horas, vamos assim se dizer. Né? 12 não, 13 horas e 20 minutos. Aumentou ainda, 1h20. Para nós corrermos atrás. Para nós colocarmos a nossa cabeça no lugar. Para nós meditarmos no que nós estamos fazendo. Irmãos, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Pastor, mas o senhor não conhece aquela pessoa. Cada um dá o que tem, irmãos. Cada um dá o que tem. Então, se você tem o bem, semeie o bem. Não seja contaminado pelo mal das pessoas, mas pastor fulano falou de mim. É o que ele está tendo, a boca fala do coração, do que o coração está cheio, mas se você tem coisa boa, semeie essas coisas boas. Sabe por quê, irmãos? Tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Tudo que o homem fazer, seja bom ou ruim, certamente ele vai colher. Os discípulos, quando ouvem as Escrituras, ouvem o coração ardendo, vamos lá no versículo 33. E na mesma hora, demorou muito? Não. Foi na semana que vem? Não. Foi no outro dia? Não. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que com ele estavam. Então, a posição, depois que nós reconhecemos quem é Jesus e o que Jesus quer fazer na nossa vida, na mesma hora, eles voltaram. É na mesma hora, irmãos. Nós temos que tomar posição, é na mesma hora. A posição é nossa. A ação é nossa, a reação é de Deus. Porque toda ação que Deus tinha para fazer em Jesus
foi na cruz do Calvário. Então agora eles vão reagir à nossa ação. Se você crer, se eu crer, é reação. Se nós estivermos, é reação. Se nós fazermos, é reação. Se nós tivermos atitude, é reação. Ação é nossa. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. Nós temos jogado a nossa responsabilidade a outrem e nós não temos. Mas é por causa de fulano, é por causa de Beltrano, é porque ninguém olha para mim, é porque ninguém me visita, é porque ninguém faz isso. Irmãos, quando eu queria fazer as coisas, eu não tinha carro e também não tinha bicicleta. Eu andava cerca de 5 quilômetros para ir trabalhar. 5 quilômetros para ir trabalhar. Depois comprei uma bicicleta, depois consegui tirar a carta e hoje, graças a Deus, eu tenho um carro. Né? Que não é só meu, é daquilo que a necessidade precisa. Tá? O carro está para nos servir, não é só para me servir, nem eu para servir o carro, é para nos servir. Então, às vezes, né, hoje eu estou morando no fundo da igreja, na casa pastoral. Eu abro a porta e já estou dentro da igreja. Mas quantas e quantas das vezes eu ia para a igreja, em chuva, em sol, estava naquele primeiro amor, e depois que as coisas foram acontecendo, né, eu fui desanimando, parece que virou uma rotina, e já não ia mais com a mesma frequência, não ia mais com a mesma alegria, fazia acepção de culto, porque às vezes era irmão que ia pregar, era irmã que ia pregar. Mas depois eu comecei a buscar, Deus me mostrou muitas coisas, que eu tenho que estar na igreja, não por como uma rotina, não por costume, não, irmãos, eu tenho que estar na igreja para adorar o Senhor. Tá? E tudo que sai da palavra é da boca de Deus. Então nós temos que buscar a presença de Deus, retomar hoje. Eles chegaram lá, né? E o versículo 34. Os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Quando eles chegaram, está dizendo, já ressuscitou. Antes deles falarem, já estavam gritando, ressuscitou verdadeiramente e já apareceu a Simão. E versículo 35, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então nós temos que conhecer Jesus, dar testemunho de Jesus e se colocar na posição. Vamos lá, versículo 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tende alguma coisa que comer? Jesus se apresenta, irmãos, né? Ele morreu e ressuscitou. Está dizendo, por que estão perturbados pensando tais coisas? Jesus conhece o teu pensamento, Jesus conhece o meu pensamento. Ele sabe o que eu e você precisamos, mas é necessário nós estarmos nele, né? Porque Jesus mesmo disse na tua palavra, ensinando, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo e vos será feito. Então você está entendendo o propósito? É palavra no caminho, é Jesus no caminho, é Jesus ensinando, é Jesus partilhando o pão, é Jesus abrindo os olhos, é Jesus fazendo o coração arder, é Jesus direcionando, é Jesus ministrando, dizendo, por que estás perturbado com tais pensamentos? Jesus não é um espírito, não é uma alma penada. Jesus não é alguém que uma lenda conta, não, ele permanece vivo e reina para todo sempre.
Eu quero chamar a tua atenção nesta manhã para retornar à presença do Senhor, para se firmar diante da presença do Senhor, para entregar os teus caminhos diante do Senhor. Pastor, está difícil, mas quem tem o poder do impossível realiza todas as coisas, é Jesus de Nazaré. Eu quero que você, neste momento, irmãos, mentalize aquilo que está vindo sobre a tua vida e muitas das vezes tem te atrapalhado no meio da caminhada. Eu não sei, eu quero aqui dizer algumas coisas e você vai encontrando-se aí no meio delas. Às vezes foi uma palavra liberada, um vício, né? Algo que está incutido na sua vida cotidiana, um impedimento que só você e Deus sabe. Mas eu quero desde já profetizar sobre a tua vida que há poder no nome e no sangue de Jesus e o mal tem que bater em retirada. Eu quero que neste momento você mentalize isso aí que tem te feito sair da presença ou não se firmar, de ser tão somente como se diz, esqueci agora o nome da palavra, um simpatizante, que tem te feito tão somente um simpatizante da palavra do Senhor. Simpatizante é aquele que aceita, para ele não é bom, não é ruim, ele está indo junto com o fluxo, né? Ele só ouve. Mas Jesus escolhe servo, e depois de servo ele lhe faz amigo, e depois de amigo ele lhe dá poder de filho. Então, é muitas coisas, irmãos. Tá? Simpatizante não pode ter essas coisas. Simpatizante, ele só vai lá na igreja. É um lugar que ele se sente bem. Eu aceito. Mas não, Jesus quer chamar como servo, depois de servo amigo, depois de amigo ele quer fazer filho. Né? Então, eu quero que você, nesta manhã, se coloque aí na sua casa. Vamos fazer algo aí diferenciado no seu trabalho. Pastor, eu não posso fechar os olhos. Mentalize então aí Deus, tá? E você consegue falar com Deus, orar a Deus. Pastor, eu não posso ajoelhar. De pé, sentado, não tem problema. O negócio é entrar na presença de Jesus. Porque às vezes nós confundimos entrar na presença com a onipresença de Jesus. Deus, Jesus e o Espírito Santo estão em todo lugar, mas nem todo mundo está na presença dele, tá? E Deus é Deus Jeová, tem Deus e deuses, então nós temos que tomar cuidado, tá? E nós não podemos aceitar qualquer coisa. Eu não estou falando de religiões, não estou falando de coisas, não, estou falando que Deus é Jeová, é o Criador, tá? Deus é o Criador, não há outro Deus, tá? E não há outro mediador entre Deus e os homens se não for Jesus. Então, Jesus está no caminho conosco, ele entra na nossa casa, ele quer nos partir o pão e quer tirar as escamas dos nossos olhos, ele quer fazer o nosso coração palpitar de alegria, quer nos trazer a esperança de volta. Cleópas e o outro discípulos estão desolados, entristecidos, mas quando eles recebem o que Jesus tinha para eles naquele dia, eles voltam na mesma hora querendo contar o testemunho. E você vai contar o testemunho. Você vai contar o testemunho de tudo que Jesus fez. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero desde já orar com os meus irmãos nesta manhã de segunda-feira, o segundo dia da semana, Senhor. Eu quero aqui apresentar, meu Pai, aquilo que os meus irmãos estão mentalizando agora, Senhor, diante da Tua presença. Que caia por terra no nome de Jesus toda tristeza, toda mágoa, toda angústia, meu Pai. Senhor, eu quero profetizar contra essa incredulidade, porque a incredulidade só vai embora quando a palavra é ministrada, Pai. E mais uma manhã, Senhor Jesus, nós ministramos a palavra. Senhor, meu Deus, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos o ligamento da fé, Senhor Jesus. Eu quero profetizar, Senhor, meu Pai, o impossível na vida dos meus irmãos, porque sei que o Senhor é Deus do impossível. Eu quero nesta manhã aqui, Senhor Jesus, orar pelos empresários, microempresários, pessoas que trabalham como autônomos, meu Pai, neste país chamado Brasil, que tem enfrentado uma dificuldade, Senhor Jesus, muitas das vezes não tem deitado e dormido e descansado porque tem pensado nas contas, nas dívidas, meu Pai. Mas eu quero te pedir, Senhor Jesus, honre a vida dos meus irmãos, honre o trabalho dos meus irmãos, Senhor meu Pai. Senhor, que todos os meus irmãos também orem pela empresa que trabalha, da onde o Senhor fez, meu Pai, que eles provessem ali o pão. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos profetizar que há, meu Pai, uma restauração nesta manhã, que há uma vivificação em nome de Jesus, ó Pai.
E nós queremos crer, Pai, que o Senhor já tem dado, dividido conosco aquilo que o Senhor tem. E nós sabemos que é o melhor, Pai. Nós queremos, meu Pai, estar contigo, fazendo a tua obra e o teu querer. Ser conosco, fica conosco em o nome de Jesus. E você diz amém. Glórias a Deus, irmãos. Está finalizado mais uma manhã com propósito. Que o Espírito Santo te conceda um dia abençoado. Que continue ministrando o teu coração. Que você, assim como eu, tome posição nessa manhã, tá? Ah, pastor, o senhor já... Não. A mesma posição? Talvez não, mas eu também tenho que tomar posição. Tem situações na minha vida que eu já passei pelo pouco período que eu estou na presença de Deus. Tem experiências na tua vida que você já passou. Mas tem coisas que nós vamos enfrentar, irmãos. Como eu disse, eu já fui liberto de vícios, de droga, cocaína, tiner, benzina, cola, né? Crack, do alcoolismo. Já fui liberto da pornografia. Pastor, mas o senhor fala, o senhor não tem vergonha nem medo de retaliação, irmãos? Daquilo que nós fomos libertos, nós não temos mais medo. Eu não brinco com o pecado. Claro, eu não sou bobo, né? Tanto que eu falo, quando eu dou exemplo, quando eu vou tratar desse assunto, que no Google aqui já tem aquela segurança, né? Porque você pesquisa, às vezes você está falando uma palavra, pão, aparece coisas que, né, tiram o nosso foco. Então, passa por um negócio aqui. E se aparece alguma coisa, né, ligado à pornografia, já aparece tudo embaçado ou não aparece, né? E aí, se eu sair daquilo, agora se eu ficar brincando com o pecado, tentar dizer, não, agora eu sou forte, vou lá dar um abridinho, né? A Bíblia diz que o olho é a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Então tome cuidado com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você está falando, aonde os seus pés têm ido. Tome cuidado, irmãos, tá? Eu não ia falar isso hoje, não, porque eu sempre falo, mas o Senhor está tocando. Então tome cuidado, tá? E a pornografia é algo muito perigoso, principalmente é igual droga. Cada vez vai se aprofundando mais, até que o diabo nos toma por completo. Então tome muito cuidado, irmãos. Isso destrói família, isso destrói casamento, isso destrói vida secular, isso destrói tudo, irmãos, porque é um vício, fica impregnado. E eu glorifico a Deus pela libertação, né? Hoje posso ajudar pessoas que estão vivendo a mesma situação, né? Porque eu não estou aqui para julgar, mas para dar o respaldo, tanto das drogas, como da bebida, como da pornografia e outras coisas que Deus sempre está nos libertando e curando, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que essa semana é semana de notícias boas. Eu quero dizer para você que essa semana é semana de renúncia, mas também é semana de conquista. Fica na paz do Senhor. Um abraço do seu irmão em Cristo, pastor Eduardo. Um abraço também da minha esposa, a missionária Valéria, minha intercessora, minha amiga aqui. Eu vou dar as bênçãos apostólicas. E sempre nós estamos aqui. Ela está até me lembrando ali que eu não dei a bênção apostólica. Eu estou agradecendo, irmão. Então, é minha ajudadora aí, está sempre comigo. E ore por nós, irmãos, tá bom? Pessoas têm chegado a nós, têm testemunhado, têm falado de grandes coisas que o Senhor tem feito, e nós só somos o canal. A bênção é do Senhor, a glória e a honra é do Senhor, permanece na mão dele. E também você que não se inscreveu no canal, se inscreva lá. Você que não deu like, dê o like lá, nós temos alcançado pessoas, tá? Nós não estamos querendo monetização, viver do YouTube, não. Nós queremos que pessoas sejam alcançadas, tá bom? Em nome de Jesus. Atenção para as bênçãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais um culto em nome de Jesus. Se tudo correr bem, quarta-feira nós estaremos aqui de novo. Fica na